catalisadora. Vamos agora para a nossa correção do exercício do livro, página 38 e também página 46. Foram as questões 11, 12, 13, 15, 16 e 17. Algumas eram de marcar e outras não. Vamos lá para a questão número 11, que falava com relação à poluição térmica. A letra A pedia: o que ocorre com o oxigênio dissolvido na água de rios e mares sujeitos à poluição térmica? Primeiro, o que é poluição térmica? Lá nos nossos videoaulas, para quem ainda não assistiu, procure lá. Tem a playlist no YouTube, está disponível em materiais e conteúdos essenciais aí no seu Google Sala de Aula. Também já disponibilizei isso pelo WhatsApp, se você ainda não viu, veja lá. Resumindo, basicamente, poluição térmica é quando são lançadas águas em altas temperaturas dentro de um sistema aquático, como um rio, como um mar, assim, na indo. E o que ocorre? Toda vez que isso acontece, a quantidade de oxigênio dissolvido nessa água diminui. Por quê? Você vai analisar bem aí na sua resposta que a quantidade de gás vai depender também aí da questão da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, menor vai ser a dissolução desse gás na água, que no caso é o gás oxigênio. Você vai perceber, então, que se vai diminuir a quantidade de oxigênio nessa água, os seres que dependem de oxigênio vão morrer. E, consequentemente, vai aumentar o índice de números de reprodução de fungos, de bactérias e assim vai indo. Nós vamos ver aqui o gabarito, que eu vou compartilhar a tela com vocês, e você vai poder comparar a sua resposta com a resposta oficial. Não precisa estar nas mesmas palavras, ok? Basta que a sua resposta tenha uma ideia principal, essencial, que esteja baseada na resposta do gabarito, ok? Vamos lá. Bom, você vai ver aqui na questão 11, letra A, que a solubilidade do gás oxigênio, como eu havia falado, diminui conforme a temperatura da água aumenta. Então, quanto maior a temperatura da água, menor vai ser a dissolução do oxigênio nessa água. A letra B vai perguntar quais são as consequências desse fenômeno da poluição térmica. E são várias as consequências, você não precisa falar todas na sua resposta. Basta que você saiba pelo menos os principais, que é, principalmente, a morte dos seres que dependem de oxigênio, porque vai diminuir a quantidade de oxigênio, entre outros impactos. Vamos ver quais são. O desenvolvimento de fungos e bactérias, que aumenta a taxa de mortalidade, a asfixia de algumas espécies devido à menor quantidade de oxigênio dissolvido na água, impactos na cadeia trófica todinha desse habitat e na reprodução de alguns organismos, eutrofização dos cursos de água onde há matéria orgânica em excesso. O que é essa eutrofização? O seu Enem gosta muito de cobrar sobre esses tipos de fenômenos. E aqui eu coloquei uma curiosidade, que é claro que você não precisa copiar, que diz o seguinte: eutrofização é um processo de poluição dos corpos de água, como rios e lagos, que acabam adquirindo uma coloração, como mostra aqui na foto, que é turva, né? Esquisita aí, ficando com níveis baixíssimos de oxigênio dissolvido na água, e isso provoca a morte de diversas espécies animais e vegetais e tem um altíssimo impacto para os ecossistemas aquáticos. Imagina uma água que fica nessas condições aqui. A vida lá com certeza vai morrer, vai criar um excesso de matéria orgânica e vai fazer com que impeça o processo de fotossíntese, porque a luz não vai passar por ali. Consequentemente, isso vai ser um problema que só vai desencadear em outros problemas cada vez piores. Questão 12 vai te perguntar sobre solubilidade. Você vê aí nas videoaulas que solubilidade é a capacidade de um soluto se dissolver em um solvente, ou seja, uma substância ser dissolvida em outra. Você tem uma tabela aí na questão 12 que vai te mostrar quantos gramas de cada substância é possível ser dissolvido em cada 100 ml de água. Você observa que a questão vai te perguntar quem é o mais solúvel e quem é o menos solúvel, e você vai ter que marcar. O mais solúvel é aquele que vai ter a maior quantidade de gramas capaz de serem dissolvidos em 100 ml de água. E qual vai ser aquele que vai ter a maior quantidade de gramas? O nitrato de prata. Então, o nitrato de prata vai ter a maior solubilidade em 100 gramas de água. Já quem vai ter a menor solubilidade, vai ter mais dificuldade de se dissolver em 100 ml de água, vai ser o cloreto de sódio, uma menor quantidade que vai ser dissolvida com 36 gramas apenas,
sendo capazes. Então, letra E é a sua resposta correta na questão 12. Diz aí o seguinte, que o sal mais solúvel é o nitrato de prata e o sal menos solúvel é o cloreto de sódio. Questão 13, lá na sua página 48. Vamos lá. 48? Não, perdão, página 46. Questão 13 vai te falar o seguinte, vai te contar toda uma história sobre os produtos de limpeza e vai ter uma frase que vai dizer assim, acompanhe no seu livro, que diz assim, a mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar. Meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar. O trecho sublinhado poderia ser reescrito em linguagem científica da seguinte forma. Aí você teria que analisar. Vamos analisar a questão A. A letra A. As substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporaram? Não, porque aqui não foi só um fenômeno físico, gente, foi um fenômeno químico. Então, elimina a letra A. Letra B. Com a mistura química, houve produção de uma solução aquosa asfixiante? Não foi exatamente uma mistura química, mas sim uma reação química, tá? Então, letra C. As substâncias sofreram transformações pelo contato com o oxigênio do ar? Não foi só isso que aconteceu, não foi por causa do oxigênio do ar em si, tá? Foi porque com a mistura houve uma transformação química, letra D, que é a correta. Com a mistura houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com relação aos produtos de limpeza, porque nós podemos produzir com a mistura deles gases tóxicos. Por isso você tem que ler sempre os rótulos das embalagens. Eu vou deixar um vídeo depois em materiais e conteúdos essenciais que conta um pouco sobre a água sanitária, quimicamente falando, sobre quais são os processos que acontecem nela, por que é importante você não misturar ela com alguns outros produtos e assim vai indo. Ok? Depois você assista lá. Então, questão 13, letra D, de dinheiro. Questão 15, era de marcar. Você tinha que ver aí que ele estava falando sobre a picada de vespa, que é injetada uma substância básica. Para você neutralizar algo que é básico, você precisa de uma substância ácida, do inverso dela. E para você neutralizar a picada de formiga, que é ácida, você precisa de uma substância que seja básica. Então, vamos por eliminação. Letra A, salmoura e suco de limão. O suco de limão é ácido. Como é que eu vou neutralizar a picada de formiga que é ácida com outro ácido? Não tem como. Então, letra A elimina. Letra B, vinagre e amoníaco. Correto. Vinagre é ácido, que vai neutralizar a picada de vespa, que é básica. E o amoníaco, que é básico, vai neutralizar a picada de formiga, que é ácida. Então, letra B. Ok? Então, para amenizar o edema e neutralizar o veneno básico da vespa, use substância ácida, que é o que eu já falei da formiga, use substância básica. Então, assim, não precisa copiar. Aqui tem uma curiosidade, que o amoníaco é um líquido incolor, de odor forte, penetrante, obtido pela dissolução de até 30% de gás amônia em água, que é relacionado ao NH3. É altamente tóxico e irritante aos olhos. Pode-se utilizar, então, uma solução aquosa de bicarbonato de sódio para substituir o amoníaco quando você tiver aí uma picada, por exemplo, de formiga, ok? Você pode utilizar uma solução básica de bicarbonato de sódio. Questão 16 era de responder mesmo. Você pode fazer esse experimento na sua casa, produzir lá o chamate, né? Pode ser aqueles de supermercado mesmo. Você faz o seu chamate. E aí você coloca várias gotas de limão. Quando você coloca essas gotas de limão, a questão vai te perguntar, vai falar o seguinte, que verifique uma alteração na cor. Você percebe que fica mais claro ou fica mais escuro? Você percebe que vai ficar uma cor mais pálida, que o chá vai perdendo a sua cor, ou seja, vai ficando com uma cor mais clara do que a original, porque o chá, quando é adicionado o limão, nesse caso o chamate, você está diminuindo o pH dele, você está tornando o chá mais ácido, consequentemente a cor dele vai ficando mais clara. Então o chamate ele é considerado indicador. Os químicos, como vocês viram no outro exercício, ou vão ver ainda, se não fizeram, o exercício lá do formulário,
que perguntava exatamente isso. Como os químicos fazem para descobrir que uma substância é ácida, básica ou neutra? Eles usam indicadores ou papéis indicadores para que possa determinar a partir da cor qual é a quantidade de pH que está ali, se é ácido ou básico. pH, nós vamos ver ali que é um índice que vai determinar a acidez ou basicidade. Tem uma escala de pH, que vai de 0 a 14. Entre 0 e 7, você vai perceber que é ácido. De 7 para cima, você vai perceber que é básico. E no 7, você vai dizer que é neutro. Só que tem uma diferença, tipo, do 0 para 1, não é que é de 0, uma diferença de 0 para 1. Não, é cerca ali de várias e várias vezes mais de uma escala, de um número daquele da escala para outro. Então, por isso que você tem que ter muito cuidado quando você diz que algo é mais ácido do que o outro. Okay? Vai depender de onde ele se encontra na escala de pH, que é a quantidade de íons H+, que existem presentes ali naquela substância. Você vai perceber ali também na letra B, que diz o seguinte: como retornar a cor original? Para retornar a cor original, se eu tornei a substância ácida, eu tenho que utilizar algo que seja o contrário, que seja básico. A gente acabou de ver que o bicarbonato de sódio, ele tem essa propriedade de ser básico, então eu posso acrescentar bicarbonato de sódio suficiente até que a coloração volte ao normal, que aí vai neutralizar. Claro que você não vai beber isso em seguida, porque é só uma experiência, tá? Melhor não beber. Então, letra B, a cor original deverá retornar quando seu pH voltar ao inicial. E isso pode ser feito adicionando-se uma substância básica, como bicarbonato de sódio ou leite magnésio, em uma quantidade suficiente para neutralizar o ácido cítrico, que foi adicionado através do limão. Questão 17, você vai perceber que ela é relacionada à questão 13, tá? E ela vai dizer o seguinte: entre os procedimentos recomendados para reduzir acidentes com produtos de limpeza, aquele que deixou de ser cumprido na situação discutida na questão anterior foi: letra A, vamos analisar. Não armazene produtos em embalagens de natureza e finalidades diferentes das originais. Foi isso que aconteceu lá? Não. Todo momento você percebeu que houve uma mistura ali. Então não foi só o fato de armazenar de forma incorreta. Letra B. Leia atentamente os rótulos e evite fazer misturas cujos resultados sejam desconhecidos. Ok, essa é a sua resposta correta, letra B. Como foi dito anteriormente na questão 13, você não deve misturar determinados produtos de limpeza, porque o rótulo vai especificar lá que não pode fazer isso, porque pode produzir gases tóxicos, você pode ficar asfixiado, sem oxigênio aí para respirar. Então, letra C. Não armazene produtos de limpeza e substâncias químicas em locais próximos a alimentos. Nós sabemos que isso é verdade, nós não devemos, mas não é isso que a questão 13 não foi isso que aconteceu na questão 13, ok? D. Verifique nos rótulos e embalagens originais todas as instruções para os primeiros socorros? Não necessariamente, não foi isso, tá? Mas primeiro a pessoa tinha que ler o rótulo para perceber que misturas não podem ser feitas. Letra I. Manter os produtos de limpeza em locais absolutamente seguros para o alcance de crianças. Não foi isso, porque nem lá nem fala de crianças. Então, você tem que analisar qual o contexto que a questão está pedindo para você marcar a alternativa correta, que nesse caso era a letra B. Esse arquivo, o gabarito dessa atividade vai estar disponível aí para vocês no Google Sala de Aula. Basta vocês entrarem lá e baixarem o arquivo dentro das atividades lá nos materiais de vocês, ok? Até mais.